Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, aqui acho que todos já me conhecem, né? Sou a Marta Pierina Verona, estou consultora de aplicação Master aqui na Metadados. A minha formação é gestão de pessoas, tenho pós em direito, sou uma eterna aprendiz, sou especialista em social e legislação trabalhista, tenho mais de 20 anos de experiência nesta área, tenho também podcast na coluna Portal Contábeis e também estou como professora nos cursos de MBA e atualmente estou pela IB Treinamentos. Então, aqui quem já fez o Masterclass provavelmente já foi meu aluno ou minha aluna, né? E o momento aqui não é um momento tão simples, tão fácil, que fala então sobre as medidas emergenciais trabalhistas, né? Essa é a grande pergunta, o que nós temos, o que nós podemos fazer para ajudar os nossos clientes, os nossos funcionários, as nossas empresas, enfim, o povo que reside aqui no Rio Grande do Sul. Então, vou explicar para vocês de uma forma detalhada aqui o que hoje nós temos. Nós vamos compartilhar também um guia com vocês vão receber ele por e-mail, com tudo que é possível o funcionário ter hoje e ter acesso também. Sabemos que o momento não está nada fácil para as empresas, nada simples para as pessoas que residem aqui nesse estado. Confesso que eu, Marta, nunca tinha visto algo igual na minha vida. Então, a gente não consegue também ficar bem, estar bem, vendo o que está acontecendo na casa do outro. Então, às vezes, a gente pensa que a gente não tem nem o direito de estar bem no lar da gente, porque todos nós estamos afetados. Então, de alguma forma, nós aqui da Metadados queremos ajudá-lo, ajudá-la a passar por este momento que não é tão simples, mas nós vamos conseguir, porque nós temos aqui um povo incrível. Deste povo eu falo de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, de pessoas que se preocupam com o outro e que abandonaram até a sua vida para ajudar as outras pessoas, sendo faxineiro, sendo cozinheiro, sendo socorrista, de qualquer forma, ou ajudando com conhecimento, ou doando o que tem dentro da sua casa. Eu nunca vi um movimento tão lindo como está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Agora eu falo em meu nome, tá? E o Brasil como um todo está aqui também abraçando a causa com a gente. Então, com fé e com muito amor, eu creio que a gente vai passar por esse momento. Então, eu trouxe aqui para vocês, neste momento, a calamidade pública em todo o território aqui do Rio Grande do Sul, afetado então pela chuva, por tudo que aconteceu, pelos deslizamentos. A gente passou aqui momentos e ainda passamos, tá? A gente não passou ainda pelo pior momento, né? Aí aqui hoje na cidade de Caxias do Sul está chovendo novamente, choveu muito essa noite e a gente fica até com medo quando isso acontece. Então, o estado do Rio Grande do Sul aqui ele teve os decretos que foram publicados no dia 7 de maio e 13 de maio, colocando aqui então quais são os municípios atingidos, declarando o estado de calamidade, estado de emergência dentro do nosso estado. Então, eu só coloquei aqui a legislação. Nós tivemos aqui 4 portarias, e hoje nós temos então 46 municípios em estado de calamidade pública e 320 municípios em estado de emergência. Claro que isso pode mudar a qualquer momento. A gente sabe que o momento aqui é tenso, que um pouco nós temos mais municípios incluídos. Enfim, hoje que nós temos aqui são esses, tá? Então, é a portaria 1587, porque quando nós temos um decreto do Estado, na sequência nós precisamos de uma portaria. Essa portaria, então, que ela, com base no decreto, ela formaliza ali quais são os municípios, né, que estão em estado de calamidade e quais são os municípios que estão em estado de emergência. Quando a gente pensa calamidade e emergência, a gente precisa também entender a diferença. Então, o estado de calamidade pública é uma situação anormal, que ela é provocada por desastres, que é o que aconteceu, que causa danos e prejuízos que implicam o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público e do ente atingido.
Então, por isso que nós temos aqui, nessa situação, 46 municípios. A cidade aqui de Caxias do Sul também faz parte, então, desses 46, tá? A situação de emergência é uma situação anormal, também provocada por desastres que causam, então, danos e prejuízos que implicam um comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Então, quando nós pensamos em funcionários, tanto os funcionários que estão na área de calamidade, quanto os funcionários que estão na situação de emergência vão ter aqueles benefícios que está lá no guia, que a gente deu assim, o seguro-desemprego, saque do FGTS, a postergação, a prorrogação, a pausa para quem tem empréstimo habitacional, essas coisas, tá? Então, aqui para o funcionário. Já para a empresa, o impacto é em calamidade pública, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando a gente pensa nisso, nós vamos para as medidas trabalhistas alternativas. E o que nós temos hoje? O que a empresa pode fazer neste momento? Então, nós temos a lei que foi publicada em agosto de 2022, que é a Lei 14.437, que ela é praticamente uma réplica da lei da pandemia, na época da Covid. E que nós teríamos aqui todas aquelas possibilidades que nós utilizamos na época da pandemia, desde que tivéssemos um ato. Então, a gente pode adotar, então, por empregados, empregadores, para que a empresa possa preservar o emprego, a sustentabilidade, né? Desde que tenhamos um ato e que seja reconhecido, então, pelo Poder Executivo Federal. O que eu quero falar para vocês? Sem este ato, a gente não pode sair aplicando todas essas alternativas, tá? Então, hoje, teletrabalho, antecipação de férias, concessão de férias individuais, aproveitamento e a antecipação de feriados, banco de horas, ou até uma suspensão do contrato de trabalho, vocês podem sim fazê-la, mediante uma negociação coletiva. O que significa? Vocês precisam acionar o sindicato da categoria de vocês e determinar as regras. Então, tem alguns sindicatos que já fizeram com base na Lei 14.437, colocando todas aquelas regras que tinham na pandemia, já estendendo para toda a categoria. Então, se você está aqui nessa região e precisa disso, então você pode buscar o apoio do sindicato para que a gente possa manter o emprego dos nossos empregados. Quanto à suspensão do fundo de garantia, essa nós já temos um ato. Então, essa já existe ali uma portaria que ela nos dá, então, todo o amparo legal e até lá no FGTS Digital nós já temos essa possibilidade. Então, o que falta para a gente aplicar, eu até já expliquei para vocês, é o ato. Bom, e se eu não tenho o ato, o que eu faço? Quando eu penso em fundo de garantia, nós temos a portaria 729, que garante, então, para os 46 municípios, a postergação do prazo do pagamento do FGTS. Então, 46 municípios que estão lá em calamidade. Então, se vocês abrirem essa portaria, ela tem ali elencado os 46 municípios. E ela autoriza, então, a suspensão. A gente pode suspender para as competências de abril a julho. E a gente, então, tem essa possibilidade, a empresa tem e consegue respirar com base na portaria 1587 de maio. Vocês lembram da portaria que eu coloquei aqui no início? 1587. Até vou voltar, que é a última que saiu. Então, é essa que muda lá para o FGTS também, tá? Se houver uma nova portaria aqui, provavelmente a gente vai ter uma nova portaria aqui, pensando no fundo de garantia também, tá? Então, aqui a gente consegue, claro que a competência de abril já foi recolhida no dia 20, e quando nós falamos em fundo de garantia, hoje ele gera uma guia única, mas vocês têm lá a guia parametrizada, e então aqueles municípios, aqueles 46 municípios que constam na portaria 1587, vocês podem suspender, e daí na hora de emitir a guia, vocês não vão emitir uma guia única, centralizando no CNPJ matriz, e sim vocês vão emitir ela lá na guia parametrizada por estabelecimento, e aquele estabelecimento, se ele estiver enquadrado na lista ali dos 46, vocês podem, então, suspender o recolhimento das competências de abril a julho de 2024.
Esses são os municípios, Caxias do Sul consta aqui também, nós tivemos aqui regiões muito afetadas, tá? O nosso interior aqui, Galópolis, a gente teve aqui deslizamentos, a gente teve aqui também pessoas soterradas, pessoas que faleceram, infelizmente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, pode ir colocando aqui no bate-papo, no chat, que depois a Renata, ela compartilha comigo e nós vamos respondendo. Então, hoje, quando nós pensamos em fundo de garantia, esses são os municípios. Então, é importante ter a clareza. E aí você vai me dizer, Marta, hoje é dia 23 de maio, eu estou no rol desses 46 municípios, eu tenho uma rescisão para fazer. O FGTS digital está sendo ajustado, então vou colocar aqui para vocês. Então, esses depósitos referentes às competências de abril a julho, elas podem ser efetuadas em 4 parcelas a partir da competência de outubro de 2024, tá? Então, na data prevista para o recolhimento mensal devido. Então, é importante saber que o pagamento começaria lá no mês de outubro. A empresa teria uma folga, né? O Ministério do Trabalho e Emprego também, por meio do CECIT também, no exercício das competências, ele tem um prazo a partir da publicação desta portaria de 15 de maio de 10 dias para adequar o sistema, porque o sistema não estava pronto. E não é publicar uma portaria que o sistema do FGTS digital já estaria 100% adequado a esta situação. Também autorizou aqui o prazo, a gente tem que sempre olhar, que a gente vai olhar os municípios aqui que estão lá em calamidade e havendo necessidade, a gente pode ter aqui uma alteração também, lembrando, né, e que vale assim até outubro de 2024, período de calamidade, né, então. Esta portaria também previa a suspensão das competências, quando a gente pensa em FGTS digital, se vocês acessarem lá, o FGTS digital tem esse informativo, eu busquei de lá esta informação. Ele coloca aqui os municípios, que eles não estão obrigados a recolher o FGTS das competências suspensas, até o término do período de suspensão, que é previsto para 29 de outubro, tá? Então, esse material eu busquei lá do portal do E-Social. Em breve, a gente vai ter uma ferramenta para adesão ao parcelamento. O parcelamento ainda não tem ferramenta, então a gente precisa aguardar. Vai ser, acho que, muito parecido do que a gente teve lá da MP 927, enfim, período pandemia, né? Porém, se você tem uma rescisão de contrato que autorize o saque do fundo, então vamos pensar, um pedido de demissão não, mas vamos pensar numa demissão sem justa causa, num término de contrato, vocês precisam recolher este valor antecipadamente. Não pode esperar, então, o mês de outubro lá, quando acontecer de fato isso. Então, o depósito, ele tem que acontecer no prazo junto com a rescisão. Aí vocês vão me dizer, sim, Marta, mas ele está gerando juros e multa. Para isso também eles colocaram uma solução que eu vou colocar aqui para vocês. Então, os sistemas estão sendo ajustados para permitir o recolhimento suspenso, conforme a previsão legal, sem incidência de encargos no período suspenso, mas ele ainda não está pronto. Então, caso o seu recolhimento seja efetuado neste momento sem o ajuste, o sistema vai calcular e você vai ter que fazer o pedido de restituição. Quando você acessa o FGTS digital, ele nessa tela ele pede se você se enquadra nessa situação, aí você vai lá e diz que sim, clicando no botãozinho calamidade, e você informa os dados aqui para que seja feita então a restituição dos valores, daqueles valores de rescisão recolhido a maior, neste período que o sistema então não está adequado. Então, você precisa aqui, solicita-se que o empregador que se enquadre nesta hipótese preencha os campos da imagem abaixo, indicando dados completos de uma conta bancária que esteja vinculado ao CNPJ ou CPF do empregador. Então, não sei se aqui alguém já teve essa adesão, já passou por esta situação. Então, se vocês acessarem lá no FGTS Digital, vocês têm esta possibilidade. Além disso, a empresa pode aplicar essas medidas emergenciais. Pode? Teletrabalho, antecipação de férias individuais, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas. Então, no dia 12 de maio também, a gente teve aqui uma orientação, uma circular, um ofício circular 294,
2024 do Ministério do Trabalho e Emprego, com esta orientação, que tendo em vista o reconhecimento do estado de calamidade no estado do Rio Grande do Sul pelo governo federal, nos termos da portaria tal aqui, que altera a portaria tal, a Superintendência Regional do Trabalho orienta as entidades sindicais que exerçam as prerrogativas constitucionais para a adoção de mecanismos de manutenção de empregos através das convenções e acordos coletivos. Então, vocês podem sim, através dos sindicatos, fazer todos esses acordos ou convenções. Porém, não pode ser um acordo individual. Eu não posso fazer um contrato individual. Eu, Marta, com metadados. Sempre vocês precisam envolver aqui o sindicato da categoria. Até eu coloquei para eles, né, que, tendo em vista o estado que nós temos aqui, alguns sindicatos podem também estar inoperantes, debaixo d'água, e que, claro, que a melhor solução teria sido um ato do Ministério do Trabalho aplicado para todas as empresas, enfim. Mas que bom que nós temos a possibilidade também dos acordos e convenções coletivas. Então, a empresa pode fazer um acordo individual entre a empresa e o sindicato, ou pode o sindicato fazer um acordo, uma convenção coletiva que vale para toda a categoria. Então, busque esta orientação também junto com o sindicato de vocês. Além disso, nós tivemos a prorrogação dos prazos dos tributos federais, que é lá na DCTF Web, né, que ela prorrogou então os prazos de todos os tributos aqui federais. Então, abriu para 31/7, 20 de maio até 30 de agosto. A guia já está adequada, né? E quando vocês entram na DCTF é legal, porque ele já está com a data sugerida com a data correta. 20 de junho foi para 30 de setembro. Então, aqui também a gente teve, quanto empregador e empresa, essa possibilidade. Novamente, quando a gente pensa aqui em portaria da Receita Federal, é a 415 e a que está vigente hoje é a 419, que ela tem 336 municípios, agora ela está com 397, tá? Então, é o que nós temos hoje. O que eu quero colocar para vocês? Que amar é uma doação. Ama aquele que procura, na verdade, ajudar o outro. Que não procura os seus interesses, mas do outro. Amar é uma ação, um movimento em favor em direção ao outro. Amar é uma atitude que alguém toma em favor ou em direção do outro, sem nada esperar, cobrar e exigir em troca. Assim o amor de Deus por nós, incondicional e desinteressado, né? Ninguém está bem, a gente sabe. Quem está seguro não está bem. Quem não está seguro está péssimo, quem perdeu tudo está devastado e resta a esperança. Então, eu tenho aqui um material que eu vou compartilhar com vocês, que nós aqui da Metadados elaboramos, tá? Que é para ajudar vocês neste momento complicado, porque a gente sabe que não é simples, que não está sendo fácil. Então, vocês vão receber o guia do cliente, tá? Esse guia vocês podem internamente ali, se quiserem entregar para os funcionários de vocês também, vocês podem fazê-lo, né? Onde tem as medidas emergenciais para as empresas, tá? E o que nós, do RH, precisamos saber. Então, o que nós vamos entregar aqui? O que eu coloquei que é o pagamento dos tributos. Nós temos o imposto de renda, né? Então, quem não fez sua declaração de imposto de renda, que agora é 397 municípios, o nosso prazo mudou então para o dia 31 de agosto. Temos mais prazo para fazer o imposto de renda. Nós tivemos também o recolhimento do Fundo de Garantia, impactando, então, nos 46 municípios. O saque do Fundo de Garantia. Então, os trabalhadores dos nossos municípios aqui podem fazer o saque calamidade. O limite que o funcionário pode sacar é de 6.220. Então, para essa medida foi excluída a carência de 12 meses, porque as pessoas sacaram em setembro do ano passado e agora estão sacando novamente. Então, acessem o ambiente da Caixa e vocês já podem fazer esse saque aqui, podem orientar os empregados de vocês. Teve a antecipação do abono salarial, né? Então, o governo federal também, agora no mês de maio, vai antecipar as parcelas do abono referente a junho, julho e agosto para todos os trabalhadores vinculados aos estabelecimentos do nosso estado. Então, são em torno de 705 mil beneficiados. O pagamento será automático, mas as informações ficam disponíveis lá no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Então, é importante dar esta tranquilidade para os nossos empregados. Além disso, o seguro-desemprego, né?
Então, ela vai liberar mais 2 parcelas para aqueles trabalhadores que já estão recebendo seguro-desemprego. Então, a aprovação do benefício é automática para os municípios com estado de calamidade. Teletrabalho, férias coletivas, banco de horas com acordo celebrado. Então, precisamos de um acordo, de uma ação junto aos nossos sindicatos para poder, então, enfrentar este momento com mais tranquilidade, garantindo o emprego dos nossos trabalhadores e a saúde e a gestão também das nossas empresas, né? Então, os sindicatos aqui devem ser acionados, acho que vale muito a pena, e eu sempre coloco também da importância de incluir a área jurídica na hora de celebrar estes acordos, tá? Então, sempre façam com toda a segurança possível. Então, a área jurídica aqui, neste cenário, deve ser envolvida. A pausa de pagamento nos empréstimos, então, se alguém tem, avisem, tem a pessoa tem CDC, tem crédito pessoal, tem financiamento habitacional. Então, aqui existe a possibilidade de pausar por 6 meses essas parcelas, que fazem toda a diferença do mundo, né? Poder usufruir deste benefício neste momento, tá? Além disso, aqui nós temos a possibilidade, por exemplo, Marta, eu tenho a possibilidade prevista lá no meu acordo coletivo que eu vou pagar as férias agora, mas 1/3 eu vou pagar em meses posteriores. Então, a gente precisa parametrizar o sistema, tá? Quem teve a situação da pandemia, a gente usa as mesmas OPs, a gente usa as mesmas informações, mas tem que incluir VDB, tem que incluir na regra contábil, tem que incluir aqui a fórmula de cálculo, tem que incluir, alterar as fórmulas existentes, por isso que eu coloco, né, que nestes casos, se vocês tiverem parametrização diferente de férias, o ideal é contratar um serviço para a gente automatizar aqui todo este cálculo, porque não é simples de fazer, tá? Tem que colocar aqui todas as regras dentro do sistema para garantir aqui o pagamento correto, para baixa de provisão, enfim, para que tudo fique corretamente configurado dentro do sistema, tá? Então, havendo aqui, a gente está conduzindo por assessoria e sistema, porque nós precisamos deixar o sistema redondo, parametrizado, e como aqui é algo específico, não tem como fazer uma atualização automática, porque cada um de vocês possui uma estrutura, uma base, e a gente precisa, então, ter este cuidado, tá? Então, é só para colocar de você, já vi alguns sindicatos com situações, e daí, na hora de contratar esse serviço, vocês precisam anexar o acordo ou convenção do sindicato que vocês celebraram, para que a gente possa, então, parametrizar todas essas regras dentro do sistema. Então, agora eu estou aqui com vocês, o meu momento é para responder perguntas. Será que temos alguma pergunta, Renata? Quando fizer a explicação do FGTS, tem algumas dúvidas. Para quem solicitar o saque, a conta está bloqueada futuramente? Aquele saque emergencial é na caixa que você faz, tá? Então, a conta não vai ficar bloqueada. Você vai fazer o saque. Este valor, ele serve lá para cálculo da multa rescisória dos empregados. Porém, o funcionário já sacou antecipadamente este valor, tá? Quando vamos recalcular o FGTS também, ele está gerando encargos. Ele não vai gerar somente se preencher dados bancários ou prorrogação, como funciona? Então, quando vocês acessam o FGTS digital, até vou compartilhar aqui, o sistema está sendo adequado. Vou colocar o meu usuário aqui, tá? Quando vocês acessam aqui, vou colocar o meu CPF mesmo. Um pouquinho que ele é chatinho, né? Ele vai me pedir um código de acesso. Eu coloquei o código errado ainda. Fiquei nervosa, né? Não, né, gente? É fácil.
Então, quando vocês acessam aqui, eu estou com o meu perfil, tá? Primeiro, vocês podem vir aqui e acessar a todas as informações da calamidade, tá? Quando vocês clicam aqui, vocês têm calamidade do Rio Grande do Sul. Aqui vocês vão ter as instruções. Daí você vai marcar aqui e você vai preencher os dados do banco, tá? Novamente, você vai ter direito à restituição desses encargos que o sistema está calculando, só que o sistema ainda não está adequado. Então, a gente tem que colocar aqui que daí a Caixa vai devolver este valor para a conta da empresa. Ficou claro? Eu não olhei hoje a portaria. Pode ser que hoje entrou de novo os 397 municípios em calamidade, tá? Então, a gente sempre precisa olhar, porque quando a gente olha, por exemplo, a portaria portaria aqui, 1357, acho que era. Não, só um pouquinho, que agora até perdi a portaria aqui. Estou olhando as perguntas de vocês aqui. Então, quando a gente vem no histórico, a última portaria que eu tive é 1587. Vamos pegar aqui que é mais fácil, né? Hoje eu não olhei, pode ser todo dia tudo muda, tá? Essa alterou aqui. Planalto, que é a melhor fonte, né? Às vezes ela não aparece aqui. Enfim, eu não tô com ela aqui, tá? Mas pode ser, a gente sempre tem que olhar, tá? Então, aqui, ó, altera a portaria 1587. A 1594, se é não, dia 8 de maio, não é? Agora, quando a gente quer, a gente não acha, tá? Calamidade. Às vezes essa minha busca aqui não funciona muito legal, tá? Mas depois eu vou olhar, até qualquer coisa a gente comunica a vocês, tá? Mas vocês sabem que eu tenho sempre uma portaria e através desta portaria que eu vou ter as empresas que estão em calamidade pública. Então a gente tem que ter esse cuidado. E de fato eu acho que isso aqui vai mudar, tá? Porque aquelas empresas que estão na região atingida agora pela Lagoa dos Patos, também a gente vai ter ali mais municípios incluídos. Vamos ver aqui mais? Nossa, quanta pergunta. Vamos lá. Parece que está. Pelo que eu sabia, minha cidade, Sapucaí, estava na situação de calamidade e não apareceu aqui na lista do FGTS. Por que não apareceu na lista do FGTS? Em função da portaria 1587, tá? Então, nós temos que ter uma nova portaria que altera a portaria 1587 para que ela apareça quando pense em FGTS, entendeu? A gente só tem que ficar cuidando disso. Então, essas alterações de data de pagamento são obrigatórias ou opcionais? Opcionais, se a sua empresa está em condição de pagar, melhor, tá? Porque parcelar FGTS não é simples, né? Porque a gente mexe com um funcionário que também está aposentado, que estava acostumado a sacar este valor mensalmente, que ele vai sentir falta e que já estava embutido lá na sua renda. Então, é uma opção que você tem. Desejo saber, em caso de pedido de demissão, terá como recolher o FGTS antes de outubro? Sim, você pode recolher. Se você decidir que o funcionário pediu demissão e você já quer deixar o contrato dele quitado, você entra na guia parametrizada aqui no FGTS Digital e você faz a guia somente daquele empregado, né? Isso você pode fazer sem problema nenhum. Então, aqui nas guias, na gestão de guias, dentro de guia parametrizada, eu não tenho nada, porque essa minha base não tem nada, você pode sim selecionar o contrato que pediu demissão e fazer a geração somente deles. Aqui, desejo saber, em caso de pedido já foi, quem tem mais de uma conta de FGTS com esse saldo ou mais consegue sacar? Os 6 mil é por conta, tá? Então, se você tem mais do que uma conta, o limite é por conta.
O vencimento da DCTF Web ficou prorrogado automaticamente. Na verdade, a DCTF Web já gera com guia futura, mas se você quiser recolher no prazo, você pode, tá? Já o FGTS é opcional, você tem que fazer a emissão da guia por município. Marta, temos 7 funcionários que não estão trabalhando. A empresa quer abonar. Qual a melhor forma de fazer isso? Licença remunerada, faltas abonadas? Eu penso que esses 7 funcionários poderia ser uma licença remunerada, se a empresa não quer, neste caso, prejudicar em nada o salário deste empregado, tá? Ou também pode ser faltas abonadas. Os mesmos, se você tiver uma licença remunerada, uma falta abonada, o impacto na folha de pagamento é o mesmo, tá? O saque do FGTS não é só para as 46 cidades, é para todas, tá? Então, diferente, quando a gente olha para o funcionário, é diferente do que a gente olha para o cenário do FGTS da empresa, tá? FGTS do empregado são os 397, FGTS da empresa hoje é 46 e pode ser que tenha uma outra portaria, daí a gente avisa e coloca ali a correção, tá? Então, é diferente. Minha dúvida é no campo da rescisão, saldo para fins rescisórios. Mês do último recolhimento, devo colocar abril, mesmo sem ter pago? Se sim, devo somar o valor de abril no saldo? Na verdade, assim, quando você faz a guia do empregado, o mês, você vai colocar, por exemplo, estou fazendo a rescisão agora em maio e não recolhi o mês de abril, você vai colocar, então, de abril, vai deixar marcado a rescisão até maio. E daí você vai dizer que você não recolheu o mês de abril. Automaticamente aquele valor daquela guia de abril já vai estar junto com a guia rescisória, porém vai gerar neste momento juros e multa, tá? Que vai ser ressarcido naquela tela que eu mostrei para vocês aqui. Por isso que tem que preencher essa tela inicial da calamidade para que estes juros sejam reembolsados para as empresas, tá? Sobre a pausa dos 6 meses dos empréstimos, vale para o INSS? Eu acredito que sim, tá? Daí tem que procurar, não sei se vale para o INSS isso, tem que procurar a Caixa, porque eles falaram aqui em CDC e falaram também na prestação do financiamento, tá? Então, teria que buscar essa informação no 0800 da Caixa. Suspensão do Fundo de Garantia Empregador vale para filiais fora do Estado ou é para o endereço do CNPJ? Estabelecimento, endereço do CNPJ. Em caso de solicitar o saque calamidade e futuramente o funcionário tiver desligamento por parte da empresa, ele pode sacar o restante do FGTS? Eu entendo que sim, tá? Eu acho que não vai ficar bloqueado. Mas essa informação acho que você precisa buscar junto à Caixa Econômica Federal. As 2 parcelas a mais do seguro-desemprego serve só para quem está recebendo parcelas ou quem vai encaminhar? É para quem está no cenário do seguro-desemprego, né? Recebendo ou encaminhando o que engloba este período. Então, também isso é automático de acordo com a configuração da Caixa. Então, maiores informações vocês devem buscar junto à Caixa também. E a empresa vai precisar solicitar a restituição, vai ser automático. Vocês viram que aqui ele pede a conta, a gente tem que aguardar as maiores instruções, tá? Então, aqui eles pedem esta informação, porque vocês viram que aqui dentro a gente também tem estorno, a gente pode solicitar estorno de pagamento. Então, aguardem as instruções da Caixa, não sabemos ainda, tá? Quem tem empréstimo que usou o FGTS para pagar ainda tem saldo e conseguirá sacar? Sim, todo mundo que tem saldo até o limite de R$6.000 pode ter esse saque sim. Quanto às unidades que temos fora do estado, o recolhimento devemos fazer normal? Sim, novamente, o FGTS, hoje o FGTS está restrito aos 46 municípios de calamidade pública. O que está fora do estado, você precisa recolher. Temos parcelamento da FGTS, podemos pausar o pagamento? Bom, quanto ao parcelamento, tem que aguardar instruções, eu não tenho este conhecimento aqui ainda, tá? Então, a gente tem que aguardar ali toda a definição. E eu sugiro também que aqui você faça o contato com a Caixa Econômica Federal para buscar essa informação. Temos filiais em Santa Catarina e Paraná, mas o FGTS é feito pela matriz, novamente. Para que você possa ter direito à pausa, é somente daqueles 46 municípios que você vem aqui na guia parametrizável e você tem que fazer a geração utilizando o CNPJ somente daqueles municípios, você só não vai gerar guia daqueles municípios que são os 46 elencados lá da calamidade. Os demais você precisa recolher.
O preenchimento dos dados do FGTS Calamidade pode ser preenchido mesmo que a empresa não faça opção parcelamento? Sim, porque se você tiver ali alguma rescisão, alguma coisa que gerou juros, coisa assim, este dado serve só para restituir um valor que foi pago a maior. Se o funcionário solicitou o saque aniversário antecipado dos próximos anos e o valor aparece como bloqueio, dá para fazer o saque de calamidade? Eu não tenho este detalhe aqui, tá? Mas pelo que eu vi em toda a normativa, havendo um saldo na conta do empregado, não importa se ele sacou em data anterior, vocês viram que eles tiraram até aqueles 12 meses de exigência, o funcionário pode sacar, tá? Então, se vocês entrarem lá no site da Caixa, tem todo o passo a passo de como fazer a solicitação deste valor. Eu já vi algumas pessoas que fizeram essa solicitação e me disseram que é bem simples de fazer. Vamos ver se tem mais alguma pergunta que eu não respondi. Acabei respondendo. Acho que todas as perguntas aqui, né? Como é que está essa situação para vocês aí? Eu sei que tem empresas aqui que tiveram que conceder férias coletivas. Então, pensem assim, o que vocês podem celebrar com o sindicato de vocês? A empresa precisa conceder férias coletivas, mas ela não quer pagar agora, ela quer pagar no 5º dia útil do mês seguinte. Para isso que serve o acordo, ou todo esse regramento junto ao sindicato, para ter esta possibilidade, tá? Então, por isso que eu coloco para vocês, façam tudo isso com muita segurança, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida aqui que eu puder ajudar vocês, fiquem bem à vontade, tá? E eu penso assim, ó, o site da Caixa tem várias informações, então se vocês, não sei se agora minha busca, de vez em quando isso aqui fica maluco. Vamos ver, se vocês procurarem aqui calamidade, RS, vocês vão, saque calamidade, vocês vão entrar aqui na Caixa e vocês vão ter toda a explicação de como funciona. Daí aqui, ó, ele está baseado no decreto, entende? Aqui, aí, ó, tem toda a instrução de como o trabalhador faz isso, lá pelo app do FGTS. Então, vocês, como RH, podem ajudar os empregados de vocês a fazer isso. Se alguém tem que quer pausar o CDC empréstimo habitacional, esse vocês têm que ligar para a Caixa, nesses números aqui, tá? Porque a pausa não é pelo aplicativo, não é pelo app habitacional, então tem que fazer uma ligação, entrar em contato com o atendente, ele vai fazer todo um interrogatório e daí ele passa por uma análise em 5 dias, aí já se aprovado, o débito que aconteceria em conta já é retirado, tá? Então, já tive situações, já passei aqui orientações, então é assim que acontece para essas situações, tá? Então, se vocês acessarem aqui o site da Caixa, ele tem todas as instruções de como vocês devem fazer e até vocês podem entregar isso para os funcionários de vocês, aqui tem, ó, os municípios. Então, fica fácil de saber, né, o saque e calamidade, quem são. Então, é um momento que a gente precisa realmente olhar para o empregado da gente. E eu estive também com o Claudeci, que ele é servidor público, ele trabalha na agência do INSS. Ele disse que a gente também vai ter antecipação para quem está em benefício previdenciário, então para que esses nossos trabalhadores, eles realmente tenham uma maior tranquilidade para retomar. Eu digo para você também que está no RH, para você que é empregador, a gente tem que também cuidar muito do psicológico do nosso empregado neste momento, né, que está totalmente abalado. Não é fácil retomar uma vida, ou às vezes quando você perdeu absolutamente tudo que você tinha na vida até aquele momento, toda a sua referência. Então, o que vocês precisarem aqui, o RH aí, que tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição para responder as perguntas de vocês, além desse e-mail que tem do webinar@metadados.com.br. Havendo alguma dúvida, eu posso saná-la ou encaminhar vocês para um atendimento via suporte, via serviço. Então, é Marta, sem h, @metadados.com.br. Se houverem aqui alguma dúvida que eu não respondi sobre este momento, ou como vocês poderiam conduzir essa situação também, tá? Ou vocês podem enviar essa pergunta para o webinar aqui, @metadados, e as meninas, elas encaminham, e eu ajudo aqui, então, na devolutiva das dúvidas, né?
se algo aqui não ficou esclarecido. Ainda tem alguns minutos, se vocês tiverem dúvidas. Deixa eu ver se a Renata mandou aqui mais alguma pergunta. Tem mais pergunta. Então, aqui do pedido de demissão já foi. O comprovante de residência que tem que enviar junto com os documentos para solicitar o saque precisa estar no nome da pessoa que está solicitando? Eu penso que sim, tá? É que daí eu não sei te responder porque é uma exigência da Caixa. Pensa que você está encaminhando algo e eu preciso comprovar, ou que comprove pelo menos, eu não sei se não for, que tem uma declaração, acho que a pessoa reside com, tá? Porque imagine que eu posso estar residindo com meu marido e daí você manda o comprovante, só manda uma declaração junto dizendo que é casado ou que mora junto. Eu penso que é sempre bom também, além deste comprovante, se não está no seu nome, fazer uma declaração dizendo que reside com, tá? Porque sabe que quando a gente faz uma declaração, a gente faz uma declaração sob as penas da lei e tem valor, tá? Outra pergunta, a empresa optou pelo parcelamento. Em 20 de abril não efetuamos o pagamento, tem uma rescisão para fazer pelo motivo de emissão sem justa causa. No campo de rescisão no sistema metadados, devo colocar como último recolhimento o mês de abril ou março. No metadados não muda nada, porque ele não leva essa informação para o e-social. Então, você vai colocar o último mês, abril, tá? Porém, na hora de fazer a informação do saldo, você precisa compor o saldo, inclusive dos valores que não foram recolhidos. Dentro do e-social, aqui do FGTS digital, perdão, quando você for fazer no FGTS, então, eu não consigo abrir, né? Mas daí você vai elencar aqui guias de abril, por exemplo, até maio. E você vai marcar mensal e rescisório. E daí ele vai buscar, inclusive, o valor do mês anterior. E daí ele vai perguntar ali e você vai recolher, então, aqui numa guia só, os valores da rescisão e do mês anterior. Desejo saber, em caso de pedido de demissão, terá como recolher o FGTS? Tem sim, tá? Vocês viram que aqui pelas guias parametrizadas vocês conseguem gerar sim o recolhimento antecipado. E se a empresa decidir, Marta, a gente prorrogou o FGTS, mas aqui a gente quer garantir o pagamento da guia do fundo só para os aposentados, porque eles estão precisando, os nossos empregados já estão acostumados ao saque. Aqui na guia parametrizada, com o CPF, vocês também conseguem recolher somente dos empregados que são aposentados. Então, se vocês quiserem fazer essa opção, também é possível. Tem como recolher o FGTS mensal de forma individual em caso de pedido de demissão antes de outubro? Tem sim. Aqui na guia parametrizada, você coloca o CPF e você consegue emitir sim. Então, tudo acontece dentro da guia parametrizada, tá? Então, é possível sim fazer. E eu acho interessante, porque daí você já acessa o contrato daquele empregado, né? E daí, automaticamente, agora dentro do FGTS digital, não existe duplicidade de recolhimento e daí já sai da guia, tá? Aproveitando o momento que eu estou aqui com vocês, eu tive alguns questionamentos que a empresa recolheu o fundo de garantia normal no mês de março e abril, e o valor não consta no extrato do FGTS. Então, eu falei com o Zander também, ele me disse que teve um problema no FGTS e que este valor consta lá na guia, foi recolhido e houve a abertura de 2 contas, mas que isso já está sendo corrigido e a unificação das contas já vai ser feito automaticamente pela Caixa, tá? Então, se vocês tiverem alguma situação assim, então essa é a instrução. Aí vocês podem e devem, né, na hora que vocês fazem o cálculo da rescisão, somar o saldo ali, considerar o saldo do mês de março e abril, porque ele foi recolhido, ele constava na guia, só que ele não está na mesma conta. Houve uma abertura de uma segunda conta, tá? Então, não sei se eu consegui aqui esclarecer todas as dúvidas de vocês. Do fundo do meu coração, eu espero que você esteja bem, que a sua empresa esteja bem, que os seus familiares estejam bem, que os seus vizinhos estejam bem, que os seus amigos estejam bem, porque não está fácil estar bem neste estado. E eu falo do fundo do meu coração que isso devasta o coração da gente e a gente quer e tem um sentimento que gostaria de ajudar todo mundo. Então, esse espírito de cidadania, de solidariedade é que nos torna realmente pessoas diferenciadas. Nós mostramos o quão capazes nós somos de ajudar o outro a se reconstruir. Então, continuem com essa missão linda e o que vocês precisarem aqui da Metadados,
nós estamos aqui para ajudá-los também. Vocês têm o CS de vocês, que é quem cuida ali do sucesso do cliente, qualquer coisa acionem eles para que a gente possa, quanto metadados, ajudá-los no enfrentamento deste momento que é difícil, que é complicado, que não é simples. Então, contem com a Metadados, contem com toda a equipe que está aqui para abraçar esta causa com muito amor. Entregamos para vocês esse guia. Claro que o detalhe de qualquer informação, busquem nos órgãos, né? Quanto Caixa, quanto ali. Novamente, DCTF Web, ela sempre vai ficando atualizada quanto a vencimento. FGTS, vocês são os donos do processo. Vamos acompanhando aqui as portarias. Qualquer publicação, acessem a base do cliente, todo mundo aqui conhece, né? Quando vocês vão aqui no suporte da Metadados, sempre nós temos em destaque tudo que vem acontecendo de novo aqui. E daí, qualquer situação que muda, nós vamos publicar aqui também. Esse material aqui, vocês vão receber, então, o guia, vocês vão receber o link desta gravação, vocês vão receber toda essa informação e, além disso, vai ficar aqui, então, um artigo com essas informações. Quando você vem aqui, antecipação de férias, quando nós falamos aqui já tem a instrução que eu passei para vocês. Logo, se você tem toda a parametrização da pandemia, você pode aproveitar. Se você não consegue fazê-lo sozinho, você tem que ajustar, solicitando apoio da Metadados, e daí vai para a área de serviço, aí tem um orçamento sim, nesse sentido, tá? Mas o ajuste é rápido se você já tem estrutura e se você, quanto cliente, quiser adiantar e deixar o que você sabe fazer, você sabe que o atendimento se reduz muito, tá? A OP tem um caminho, você pode ajustar. O VDB você pode criar, pode ajustar e pode deixar ele certinho. Olha que interessante. Daí você não vai pagar para Metadados fazer essa parametrização. Você já vai recebê-la pronta. E talvez você só vai precisar do apoio da Metadados para quê? Para o ajuste da fórmula. Ou se você quiser fazer o lançamento, mas daí já deixa a fórmula certinha, tá? Se você tem conhecimento de fórmula e quiser fazer, aqui tem o passo a passo de como você consegue também fazer. Porque nós sabemos que tem clientes que sabem parametrizar fórmulas, sabem ajustar fórmulas, então nós deixamos aqui para vocês uma cópia da fórmula do que vocês podem fazer, duplicando a regra e colocando a situação. E daí tem que ter uma fórmula parametrizada, tem uma réplica também de que meses, daí tá com um X aqui, você vai fazer o pagamento deste valor, tá? Então, mais uma vez, fiquem bem. Se pudermos ajudar, estamos aqui. E novamente eu coloco esta última frase aqui porque é exatamente isso, sabe? Amar é uma doação. Assim, isso é o que nós estamos vivendo, que ninguém está bem, né? Que quem está seguro não está bem. Quantas pessoas hoje, sejam elas não têm mais a sua referência, o seu lar, e vamos nos preocupar também com o psicológico das pessoas. Então, novamente, muito obrigada por este momento. Estamos aqui e qualquer coisa é só nos acionar, tá? Fiquem com Deus.